pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Prof de Fito, com o tema O Uso de Dados no Agro. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. A integração de dados no agro é um processo que permite a união e a consolidação de informações coletadas por diferentes fontes de dados. Essas fontes incluem sensores, drones, estações meteorológicas, imagens de satélite, entre outras tecnologias. E é nesse contexto que hoje nós recebemos o engenheiro agrônomo Takao. Takao é engenheiro agrônomo pela UEMP, mestre e doutor em agronomia pela UEM. Takao, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio. Fique à vontade. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que estão aí ouvindo a gente no podcast Prof de Fito. Eu agradeço mesmo o convite aqui. É um prazer estar junto com você. Quando você me convidou na primeira vez, eu achei assim, é uma brilhante ideia sua de estar trazendo todo o pessoal de conhecimento, estar trazendo toda a sua experiência, que é vasta, a gente sabe muito bem disso, a gente já conhece você já de mais tempo. Então, eu realmente agradeço aqui poder contribuir um pouco aqui com o meu pequeno conhecimento que eu trago aqui hoje para você. Então, com Cris, certeza. Com certeza, Takao. Você tem muita coisa para contribuir aqui com a gente. E como você já disse, assim como você, outros profissionais do agro estão vindo, já vieram, estão para vir, estão trazendo os conhecimentos, as experiências, e isso é muito bom, né? Compartilhar conhecimento agro para os produtores rurais, para engenheiros agrônomos, para estudantes de agronomia, é o que a gente pode fazer a partir do nosso conhecimento, né? E antes... E dando início aqui, antes, de onde que vinha a informação? A informação sempre vinha das pessoas mais velhas. Hoje em dia, a informação pode vir de uma criança. A criança primeiro aprende para depois passar para o avô. E antigamente, como que era essa questão? Era só dos pessoais mais velhos para estar passando para a gente. Então, hoje, a informação que a gente tem, o conhecimento, ela pode vir de qualquer lugar. Com essa questão digital, a gente começa aí uma nova era que a informação pode estar em qualquer lugar e pode estar em qualquer momento. Dessa mesma maneira, essa sua ideia de ter um podcast, eu posso acessar ela em qualquer lugar, em qualquer momento. E como eu faço hoje em dia, quando eu preciso estar viajando, em vez de escutar uma música, gente, escuta Prof de Fito. Isso mesmo, muito obrigada, Takao. Com certeza vai aprender muito mais aí, vai conseguir aplicar no campo, inclusive, né? E, Takao, para a gente começar o nosso podcast de hoje, conta para a gente um pouco sobre essa sua trajetória acadêmica. Minha trajetória acadêmica. Hoje eu sou um agrônomo. Mas quando começou isso? Começou quando eu passei no vestibular e foi o único curso que eu passei no vestibular. É engraçado, eu conto isso, eu sou professor também, eu conto isso para meus alunos. Quando eu comecei a gostar de agronomia? No meu 3º ano de agronomia. Eu só comecei a gostar. Por quê? Quando eu comecei a juntar todas as coisas diferentes e começar a colocar em prática. Foi aí que eu comecei a gostar de agronomia. Fiz agronomia em Bandeirantes, antigamente chamava FAUME, hoje chama UEMP, tá? E lá eu formei em 4 anos, porque nossa grade era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje é seriado, é por ano, lá nosso era crédito. Eu tinha 35 horas de aula por semana. E tem vários colegas que a gente percebe que teve uma formação muito mais forte, teve um período, mas como eu formei com 21 anos e depois com o tempo eu fui tendo maturidade, não compensa a gente formar tão novo. Seria legal porque a gente ainda forma muito imaturo. E quando a gente é novo, a gente acha que sabe de tudo, domina tudo que a gente tem, mas na verdade não é. A gente só aprende isso com maturidade. Mas formei com 21 anos em agronomia. No mesmo tempo que eu estava fazendo agronomia, eu também comecei a fazer ADM, administração. Estava fazendo agronomia em Bandeirantes e administração em Cornélio, que também lá também é um UEMP. Passou um período ali, terminei a agronomia, comecei a trabalhar, daí, continuando só na parte acadêmica por enquanto, resolvi fazer um mestrado. Mestrado comecei a fazer na UEM, fiz o mestrado na parte de irrigação, trabalhando com a parte de irrigação, só que meu orientador, Antônio Carlos, ele é muito voltado para a geoestatística. Então foi daí o meu contato mais forte com a questão de dados. E dali a gente começou a trabalhar na parte de irrigação, juntamente com modelagem.
Então, fiz toda essa minha parte de trabalho do mestrado, terminei o mestrado, terminei junto à faculdade de administração, porque quando eu formei, eu peguei e tive que trabalhar, tive que deixar um pouco de administração de lado. E daí consegui voltar a estudar administração juntamente com o mestrado. Terminei os dois, comecei meu doutorado em 2013, comecei meu doutorado na UEM, continuando a mesma parte de irrigação, só que daí voltado mais para engenharia, água, solo, planta. E fiz o doutorado, metade dele eu fiz nos Estados Unidos. Daí que no Brasil, a gente chama de doutorado sanduíche. Tá? Lá fora não tem essa modalidade. O que seria um doutorado sanduíche? É fazer uma parte aqui no Brasil e fazer outra parte em uma instituição fora. No meu caso, eu fiz na Universidade da Flórida, em Gainesville, tendo todo o meu trabalho com Lincoln Zotarelli lá. E essa parte que eu fiz também trouxe totalmente para a questão de modelagem, em questão de trabalhar de dados. Eu ia para experimento, coletava meus dados lá, trazia todos os dados, eu tinha que tratar eles. O que é um tratamento de dados? Para ver se aqueles dados realmente estão fazendo, mostrando a realidade que eu tenho no meu campo, sim ou não. E, logicamente, quando a gente está coletando, tem muito erro. Então, eu tenho que olhar para ver se esses dados têm uma qualidade suficiente ou não para eu conseguir estar trazendo uma informação disso. Então, minha parte acadêmica que eu fiz foi até o doutorado. Não tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado, mas também já entrei na área de trabalho logo depois que eu terminei o doutorado. Então, terminando minha parte acadêmica que eu expliquei para você, se a gente voltar um pouco no tempo tudo misturado, eu tenho minha parte profissional. Quando eu formei, eu comecei a trabalhar com seguro agrícola. Nossa. Com seguro agrícola, na época que eu formei, era só o seguro Proagro que tinha mais, assim, o pessoal tinha mais conhecimento. Mas eu comecei a trabalhar como perito de uma seguradora particular e os agricultores não entendiam muito isso. Porque, antigamente, qual que seria a questão do Proagro? O Proagro sempre, o agricultor achava que ia ser ajudado. E quando a gente está trabalhando com seguradora, a gente tem que ir lá, estimar, verificar a quantidade correta que está sendo produzida, para daí sim a gente emitir um laudo. E o agricultor não queria isso, ele queria sempre que você colocava uma produtividade menor, o que ele estava acostumado. Então, eu sendo novo, com 21 anos, tive uma barreira assim muito grande, mas foi uma coisa para já aprender para a vida. Por quê? Porque nas dificuldades que a gente cresce, na dificuldade que a gente aprende a questão de maturidade. E como que você lidou com esse desafio? Esse é um dos desafios profissionais, né? Esse foi o primeiro desafio profissional que veio. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente ainda acha, falou assim, sei tudo. Gente, a faculdade é só um passo. E depois a gente tem que continuar estudando para daí se aprimorando, para ter maior conhecimento, para daí você ter segurança. Porque aquela teoria que a gente vê lá na faculdade, a gente vai no campo colocar em prática, né? E a gente vai validar essa teoria junto com a nossa experiência, com a aprendizagem, para daí a gente conseguir solucionar os problemas do agricultor, né? Isso daí mesmo. Daí imagina, você lá com 21 anos, tendo que fazer, já colocar, escrever um laudo. Esse laudo podia dar 100 mil de diferença ou 50 mil de diferença. Então, no começo, lógico, eu senti insegurança. Só que o que eu fiz para conseguir? Comecei a estudar mais e fazer várias vezes exercício para daí sim conseguir segurança para estar falando com o produtor. Mas, gente, a gente só consegue fazer as coisas tentando e errando. Não tem outra maneira. A gente tem que errar para errar menos na próxima vez. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas a gente vai diminuindo o nosso erro e melhorando com o tempo. E aprender com os erros, né? Aprendendo com os erros. É isso importante. Aprender e colocar na prática, porque se não colocar também, a gente não adianta nada. Tá certo. E, nesse sentido, como que continuou essa sua trajetória profissional até os dias de hoje? Com o seguro agrícola, daí a gente é novo. Então, eu ganhava por rendimento. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava. Então, a gente é novo e a gente quer trabalhar. Foi nesse momento que eu dormi no volante. Nossa, que perigo. E falando nisso, nós tivemos aí no curso de agronomia uma estudante agora que nesses dias saiu para o estágio obrigatório e acabou dormindo no volante, a Bianca, foi minha aluna de TCC, minha orientada de TCC.
Graças a Deus, hoje em dia já está se recuperando, mas é um susto, né? Um susto enorme. Ainda bem que comigo não aconteceu nada. Eu só consegui, eu acordei, eu sei que eu dormi no volante, eu acordei e não aconteceu nada comigo. Então, isso daí é um ponto para a gente pensar. Dinheiro não é tudo. Vocês têm que ter qualidade de vida, têm que pensar no futuro de vocês. Porque aquele momento que está passando dificuldade, que você pensa que é necessário mais dinheiro, gente, vocês têm a vida pela frente. Não precisa de tudo isso. Então, ali foi um estralo que eu peguei e falei assim, ó, ok, em questão financeira tá bom, mas em questão de qualidade de vida eu não tinha. Daí eu conversei com meus pais, meu pai falou assim para mim, volta a estudar. Ou você vai fazer um mestrado, ou você vai pegar e fazer outra faculdade. Daí foi quando eu comecei a pegar e fazer um mestrado. Daí eu comecei o mestrado, como eu já tinha dito, na UEM. E daí, depois disso, eu voltei a ter carteira assinada, vamos dizer assim, quando eu comecei a dar aula no meu primeiro ano de doutorado. Foi quando eu comecei a dar aula numa faculdade aqui em Maringá. Dei 2 anos de aulas aqui na questão de estágio, irrigação e hidráulica. E fiz os 2 anos, mas eu queria ir morar fora. Daí, quando a gente tem um sonho, tem alguma coisa, a gente tem que fazer planejamentos. Eu fiz meus planos. Só que, gente, eu fiz plano A, B, C, D. Eu só consegui ir no meu plano D. Meu plano A não funcionou, meu plano B não funcionou, meu plano C não funcionou. Mas eu consegui. Mas por que eu consegui? Porque eu fiz vários planos. Se eu tivesse parado só no plano C, no terceiro plano, não teria dado certo. Então, o que eu penso? A gente tem que continuar fazendo as coisas até dar certo. Com certeza. Tem. Feito é melhor que perfeito, Isso. né? Então tem que tocar do jeito que dá e você vai melhorando conforme a roda vai girando. É muito melhor você ter alguém que faz alguma coisa do que alguém que fica esperando e no final não faz nada, porque está esperando para ficar perfeito. Sim. Gente, então, comece a fazer, se planeja e dá o primeiro passo. O primeiro passo é mais importante. Então, consegui ir para os Estados Unidos, que foi meu sonho de pegar e fazer o doutorado de sanduíche lá. Daí, quando eu voltei, terminei o meu doutorado, terminei o doutorado, comecei a dar aula em Paranavaí, numa outra faculdade particular. E daí, nessa faculdade, eles compraram uma área experimental. Eu fui o responsável pela área experimental. Começamos lá em 2018, foi quando comprou. Daí, toda a estruturação da área experimental, da compra, até deixar pronto para os cursos de agronomia e medicina veterinária. Foi feito até 2022. 2022 foi ofertado uma nova posição para mim na região, que eu aceitei como era gestor de uma outra fazenda experimental, da fazenda experimental de uma cooperativa. Nessa fazenda experimental, lá a gente tem 200 hectares, soja, milho, amendoim, tremoço, mamona, maior parte é laranja, daí como naquela região é arenito, mandioca. Nossa, uma variedade vegetal gigantesca, né? Totalmente diferente, todas as culturas com ciclos totalmente diferentes, tratos culturais diferentes. E quem que era responsável de entrar em contato com os pesquisadores, entrar em contato com os representantes, era tudo eu. E eu tomava conta, além disso daí, tomava conta toda da parte gerencial da fazenda. Então, eu tinha um controle desde o início até o final da colheita e também do experimento, desde o planejamento do experimento até o final do relatório da questão de dados de experimentos. Então, ali eu já tinha controle sabendo de toda essa questão que a gente tem com trabalho de dados para aplicação lá final, para trazer uma informação, um conhecimento para o produtor. E lá você gerava muitos dados e já tratava, já compreendia esses dados? Como que era? Lá a gente ia no campo, fazia o experimento, já trazia os dados, eu tinha que olhar os dados, ver se realmente aquilo lá estava trazendo a verdade ou não, se tinha alguns erros ou não, e já tratava tudo aquilo lá para daí estar colocando como um informativo, tanto num jornal, numa revista, algo assim para trazer a decisão de dados. Tá? Sim, para compartilhar o conhecimento. Isso. E terminei o meu período lá, me colocaram em uma outra oportunidade, mas daí dentro ainda do mesmo sistema da cooperativa, que daí eu vim trabalhar na parte comercial. Daí o pessoal até me pergunta assim, nossa, mas você que veio da parte acadêmica, veio da parte assim totalmente experimento, por que te trouxeram para a parte comercial? A questão do dinamismo, ou seja,
Todos os meus colegas de trabalho falam uma palavra para mim. Como que você pode classificar o Takao? Resolvedor de problemas. Então, tô aqui para resolver problemas. Não importa de onde que é. Sim, é o título de engenheiro, né? A engenharia é para a gente solucionar problemas, né? Nós estamos aqui para solucionar problemas. E o engenheiro que sabe melhor solucionar problemas vai se destacar no mercado de trabalho, sem dúvidas. Né? É o que eu tenho de qualidade que eu posso dizer hoje que eu vou resolver o problema. Por quê? E com certeza a adaptação também, né, Takao? Porque mudou bastante aí de uma área profissional para outra, as culturas também, que você trabalhava de forma conjunta aí, então essa adaptação também é muito eficiente, efetiva no seu caso, né? Isso é outro ponto importante. Tem a parte da adaptação e também tem a parte questão de networking. Quando você não sabe uma coisa, não tem problema você não saber, você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer uma pessoa que sabe. Por isso que eu conheço a Cris. Por isso que vocês precisam. Por isso que vocês precisam conhecer a Prof de Fito. Gente, é um lugar que você sabe, onde você pode ter contato, onde você consegue informação. Então você precisa saber onde você vai conseguir essa informação. E você precisa saber se ela é confiável ou não. É igual os alunos perguntando na sala de aula antes da prova, se a gente vai perguntar determinadas questões que são totalmente de decoreba, né? Eu, pelo menos, sempre respondia para eles, gente, se é para decorar, vocês não precisam ter agora na cabeça, vocês precisam saber aonde vão encontrar o material. Então, esse tipo de questão eu nunca fiz nas minhas provas. Eu fiz questões de raciocínio em que o aluno utiliza o conhecimento técnico, conceitual, para poder solucionar os problemas. Né? Agora, o que é decorado, ele tem que saber aonde que ele vai encontrar. Para a hora que ele tiver o problema no campo, ele buscar aquele material para solucionar o problema. Né? Essa sua colocação é ótima, porque, como eu disse anteriormente, o conhecimento antes vinha do pessoal mais velho, hoje já não vem. Então, qual que é a principal função das faculdades hoje? É ensinar a estudar. Porque do jeito que você falou, o aluno tem que ter todo esse discernimento para conseguir aprender e ele trazer alguma coisa. Então, ele tem que aprender hoje em dia, é mais importante, aprender a estudar do que tentar reter o conhecimento, aquele decoreba do jeito que você falou. E pensando tudo isso aí que a gente viu, na minha situação de questão profissional, eu fui então para a área comercial. Nessa minha área comercial, fui supervisor de vendas corporativo, em que tinha contato com todos os gerentes, todo o pessoal de venda, e era dinamismo intermitente e direto. Por quê? Porque eles precisavam resolver e sempre é para resolver no momento, porque o cliente quer resposta no momento. Então, ali, passei 8 meses ali, só que nesse tempo todo apareceu uma oportunidade para voltar a trabalhar com questão de dados. E daí, em dezembro agora, eu saí da parte comercial e voltei a trabalhar nessa questão de dados, que estou aí há 2 meses. Hoje, então, qual que é a minha função na empresa nova que eu estou? Eu sou analista de dados sênior na parte toda experimental, em que pego. Vai ser feito planejamento do experimento ou planejamento do experimento, não só do experimento, gente. Porque quando a gente começa a pensar numa questão mais ampla, eu tenho que saber, vai ser fabricado onde? Qual equipamento que vai ser usado? Vai ter diferença? Não vai ter diferença? Então, todo esse registro entra junto na questão de planejamento. Fiz o experimento, planejei o experimento, montei lá, alguém vai ter que executar. Executaram, vão ter que pegar e colocar. Esses dados vão ter que transferir de alguma maneira para uma base de dados. Nessa base de dados, então, é feita toda a questão de qualidade de dados e depois, com isso, a gente consegue gerar relatórios. Só que não pensem assim, é um experimento, é um relatório. Não, gente. Com a acumulação de dados, que a gente chama de Big Data, a gente pega e tem que trabalhar todos aqueles dados junto para trazer uma informação. E o pessoal fala, não adianta só ter dados, eu tenho que ter tomada de decisão em função desses dados. Tá? Com certeza, porque não adianta você ter o papel, o documento lá e não estar associado com a tomada de decisão, com a solução do problema no campo, né? E, Takao, a gente escuta muito falar hoje em dia da agricultura 4.0. O que é a agricultura 4.0 para você e quais são as tecnologias que estão aí associadas a essa agricultura 4.0? A agricultura 4.0 para mim é você pegar todos esses dados
qual a diferença da agricultura que a gente tinha? A parte física e eu tenho a parte digital. A junção dos dois é uma agricultura 4.0. Então, a junção da parte física e digital transforma na agricultura digital que hoje, a gente tem hoje em dia. Antigamente era separado, hoje não é mais separado. Por quê? Quando você está ali no campo, você está utilizando um aplicativo, está utilizando um software, a questão de conectividade, a questão de telemetria. Então, tudo isso hoje já é realidade. Coisa que há 15 anos atrás não era. Para o pessoal mais velho que vai estar escutando isso, vai lembrar dos Jetsons. A gente pensava assim, quando que a gente ia conversar com alguém olhando numa TV, olhando num celular? Isso daí, naquela época, 1980, eles estavam mostrando isso. Mas quando que a gente ia pensar que ia acontecer isso? Um desenho visionário, Um desenho visionário. Que já mostrava pra gente aí muita tecnologia que hoje em dia nós estamos usando de forma usual, corriqueira. E antigamente era quase que impossível a gente imaginar aquele tipo de situação, né? Não. Se a gente mostrar as tecnologias que na nossa geração, na infância, via assim como uma coisa de outro mundo, se mostrar para as crianças de hoje, elas não sabem o que é. Não sabem o que é. Até tem uns vídeos engraçados que falam assim, como que você abre o vidro? Daí uma pessoa da nossa geração no carro vai girar a maçaneta. Uma criança só faz assim. Por quê? É tudo vidro elétrico. É totalmente diferente. Então, a tecnologia está vindo. Ela está vindo para ajudar. Está vindo muito para ajudar. Mas só que ela tem que ser muito bem utilizada. Com certeza. E nesse sentido, você falou muito da conectividade, né? Como que a conectividade no campo pode ser eficiente para os dados agrícolas? Quando eu falei de Big Data para a gente, é um emaranhado de dados que a gente vai ter. Por que eu falo emaranhado? Porque ali tem tudo quanto é tipo de dado. Tem dados que a gente pode utilizar, vai ter dados que a gente não pode utilizar. E daí, como que eu vou saber qual é essa diferença? Eu entro com análise de dados. Com esse Big Data, eu vou entrar com análise de dados. Tá, mas para ter dados, o que eu preciso? Eu preciso de conectividade. Tá, mas conectividade com o quê? Com maquinário. Primeira coisa que eu preciso pensar, eu tenho um maquinário adequado para isso, para ter esse equipamento, para conseguir esses dados? Segunda coisa, nesse maquinário eu preciso ter um software. Se eu não tiver um software de captação e de envio, também não vai adiantar nada. E eu preciso de processo. O que eu vou fazer com esses dados? Só que uma coisa mais importante ainda do que tudo isso, e uma coisa mais importante ainda para o pessoal que está vindo, é pessoas. Se eu não tiver uma pessoa que sabe utilizar tudo isso, não vai adiantar nada. Eu preciso saber ter uma pessoa que sabe utilizar aquele equipamento. Eu preciso ter uma pessoa, além do equipamento, tem que saber utilizar o software. E depois, não precisa ser a mesma pessoa, mas uma outra pessoa que vai pegar e vai olhar qual o processo que eu preciso fazer, entender e gerar um relatório para trazer tomada de decisão. Ela precisa compreender aqueles dados para poder relacionar aí com a tomada de decisão, né? Eu preciso ter pessoal que saiba trabalhar com isso. Então, todo mundo fica falando assim, não, é porque a tecnologia está vindo. Mas, se eu não tiver pessoas que saibam trabalhar com isso, não adianta nada. A tecnologia está vindo, mas nós estamos preparados para usar a tecnologia, né? Isso daí foi discutido, inclusive, em podcasts passados, né? Em que muitas das vezes não se encontra ainda esse profissional, é difícil encontrar esse profissional, né? E como que nós vamos lidar no mercado de trabalho com a ausência desses profissionais? Vamos treiná-los, né? Vamos buscar em outras áreas, como que vai ser isso, né? É importante também a gente pensar nesse lado, né? E é uma dica para quem está aí se formando. Uma baita de uma dica, gente. Por quê? Aprendam a mexer com as ferramentas. Mas o pessoal vai falar assim, eu sei mexer com a ferramenta. Um exemplo simples nosso. Nosso celular. Você usa 100% de todas as ferramentas que o celular te traz? Eu tenho certeza que não. E depois, uma coisa básica pra gente que está mais tempo no meio de trabalho profissional. Fala assim, eu domino as ferramentas hoje tecnológicas. Tá bom, vamos começar do básico? Do básico. Você domina Word, Excel e PowerPoint? Gente, isso daqui é coisa do básico. É a mesma coisa que hoje em dia, quando você está no meio profissional, perguntar se você sabe ler e escrever. Antigamente, o que o pessoal perguntava? Você sabe ler e escrever?
É o mínimo. Hoje, o que acontece? Qual que é o básico, gente? Saber Word, Excel e PowerPoint. Ah, mas eu não vou trabalhar numa área. Então, eu falo assim, ó, tá, você precisa montar um relatório, você precisa saber Word e Excel. Ah, você precisa montar uma apresentação, você precisa PowerPoint, dependendo da situação, Word e Excel. Sim, o falar em público, né? Um dos trabalhos mais realizados por engenheiros agrônomos depois que vão para o mercado de trabalho são os dias de campo. E nos dias de campo eles têm que apresentar os resultados que coletaram ali dos experimentos, dos trabalhos. Se ele não souber falar em público, se ele não souber compreender os dados que ele coletou e transmitir aqueles dados para quem está ouvindo ali, né? Como que ele vai se destacar no mercado de trabalho? São vários pontos, vários tijolinhos que tem que estar juntando para poder formar a vida profissional, né? Um bom ponto que você colocou, que eu esqueci de falar, das dificuldades. Hoje eu consigo falar dessa maneira, hoje eu sou professor, mas, gente, quando eu formei, vocês acreditam que eu falava dessa maneira de hoje? Não. Totalmente diferente. Então, uma das dificuldades que eu tive que superar é falar em público. Falar para bastante gente, falar em apresentações. E como que a gente supera isso? Fazendo. Treinando. Não tem outro jeito. É treinando, é uma vez, é outra. Não tem problema errar, é normal. A gente vai, a gente consegue. Você vai conseguir. Mas você tem que começar. Se não começar, não vai treinar, não vai errar, não vai acertar e não vai seguir. Né? E em relação a esses dados que você falou, que são coletados pelos equipamentos, e trabalhados depois para a tomada de decisão, é tudo em tempo real ou tem um delay aí entre o tratamento dos dados, o preparo desses dados para depois as orientações e recomendações? Como que tem sido na agronomia? Porque eu escuto muito sobre esses dados por causa do meu marido. Na indústria, né? É tudo já em ritmo em tempo real. Então, a máquina, ela transmite ali os dados para o software que vai já preparar aquele dashboard, aquele indicador e vai mostrar na TV, no celular, para o profissional que está ali tomando a decisão e já no momento que tiver algum problema, que tiver alguma ação a ser tomada, já ser efetuado. E como tem sido no campo isso? A agricultura 4.0 veio da indústria 4.0. Então, toda a tecnologia que a gente tem na indústria, a gente consegue aplicar na agricultura. Qual a diferença? Todo local que tem indústria tem conectividade. Na agricultura, não. Então, dependendo do lugar que eu não vou ter conectividade em tempo real. Então, essa é a diferença. Se eu tiver conectividade em tempo real, eu consigo gerar esses dados em tempo real. Vai depender do local que eu tô. Então, tem empresas que elas contratam já antenas que conseguem pegar sinais de satélite para daí estar conseguindo fazer essa conectividade em tempo real. Se eu tiver essa conectividade, eu consigo fazer isso. Se eu não tiver, como que é o processo? O equipamento tem que conseguir guardar esses dados. Depois que esses dados são guardados, ele vai para uma base de dados a hora que chega em local que tem conectividade, tá? E depois disso daí é tratado, daí sim é gerados relatórios. Em local que é conectividade em tempo real, eu consigo saber, a máquina quebrou, tá faltando óleo. Eu consigo fazer tudo ali igual na indústria. Não tem diferença nenhuma. É só a questão de conectividade que o pessoal ainda está buscando. Se a gente olhar os dados, tem lugar que do estado, tem estados que só tem 70% da área coberta em questão de sinal de celular. Então, depende muito mais disso do que ensina a tecnologia. O pessoal fala que no Brasil, quem não conhece da agricultura, fala que a agricultura do Brasil é atrasada em relação a comparar lá fora. Mas isso é uma mentira. A agricultura no Brasil, gente, a nossa agricultura é muito tecnológica. Mas por que ainda não utiliza maquinário que o pessoal lá utiliza? Qual a diferença? Hoje, no Brasil, ainda é mais barato mão de obra física, ou seja, mão de obra de pessoas, do que maquinário. Por que lá fora usa tanto maquinário? Porque lá maquinário é mais barato. Essa questão, a gente tem que colocar no custo. Se a gente for olhar em uma tecnologia que todo mundo conhece já, colhedora de café. Quando que a colhedora de café, na verdade, foi pegar, os agricultores começaram a adotar a colhedora de café? Quando foi acabando a mão de obra. Foi isso. Falar que não, já tinha tecnologia, já tem. Logicamente, foi aprimorando. Mas quando que foi pegar mais? Quando começou a acabar a mão de obra.
Se a mão de obra fosse fácil ainda, não teria demorado um pouco mais. Mas, gente, não está tendo mais mão de obra. A gente já coloca aí toda a questão laboral que a gente vai ter, serviço de mão de obra, o pessoal não está tendo mais equipe, pessoal para trabalhar nessa questão. Ninguém mais quer. Ninguém mais quer. O êxodo rural tem aumentado cada vez mais, né? Essa migração da área rural para a área urbana, né? Cada vez maior. E daí, juntando essa necessidade de maior rendimento, porque emprego de maquinário nisso tudo, a agricultura 4.0 vem para ajudar. Por quê? Eu venho aí para melhorar a produtividade, diminuir a questão de uso de defensivos, de uso de... Vamos pensar assim, o desperdício. Eu vou diminuir o desperdício. Porque você começa a aplicar no momento correto, adequado, que há necessidade de se aplicar, né? Você não está jogando mais dinheiro fora, nem produto fora pelo achismo. Você tem certeza em função dos dados, né? Pensando na questão que você falou, a questão de certeza que a gente vai ter, eu vou ter que usar o meu manejo do 4C. Meu manejo 4C é fonte certa, local certo, hora certa, e a dose certa. Então, esse manejo 4C, daí seria interessante você trazer alguém para falar sobre esse assunto aqui com você também. Sim, interessante. Boa dica. Aí vou procurar um profissional para que possa discutir isso com a gente Usando também. tudo isso daí, se a gente pensar nesses 4C, é o que a agricultura de precisão faz. Que eu vou estar colocando ali na quantidade certa que eu preciso, na dose certa que eu quero, no local que eu quero trazer isso. Pensando na agricultura de precisão, o que o pessoal... Um dos exemplos de agricultura de precisão, a aplicação em taxa variável. Quando eu pego uma aplicação em taxa variável, vamos pensar em calcário. Eu fiz uma análise de solo, e daí no final, o que era recomendado? Era recomendado uma dose, 2 toneladas por hectare de calcário. Só que não tem área que vai precisar de mais, não vai ter que área precisar de menos. Então, a taxa variável vai conseguir arrumar isso. Mas para eu conseguir aplicar em taxa variável, eu preciso de equipamento. Se eu não tiver equipamento, eu não vou conseguir fazer essa aplicação. Por quê? Mas consegue, porque eu vou ter que rolar 1, 2, 3, 4 vezes. Não vai ficar um negócio legal. Não vai ficar uma aplicação legal. Então, eu preciso de equipamento. Tendo equipamento mais tecnificado, eu preciso de uma pessoa mais tecnificada. Então, daí já traz toda aquela questão que a gente já conversou anteriormente. Do conhecimento, né? Uma das... Não é tão nova assim para mim, mas uma das tecnologias. Aplicação em taxa variável, questão de herbicida. Que eu já tenho todo o mapeamento onde que eu tenho as plantas invasoras. Em função dessa planta invasora, só vai aplicar onde? Onde eu tenho a planta invasora. Não preciso aplicar na minha área toda. Isso daí é Qual tecnologia que eu posso aplicar com isso? Eu vou tirar fotos, dependendo do satélite. Se for contratado, eu consigo uma foto melhor, dependendo, a gente não tem essa foto melhor. Ou eu posso alugar um Vant, daí esse Vant vai tirar uma foto e vai verificar onde eu tenho plantas daninhas. Depois eu coloco esse mapa dentro do equipamento do pulverizador. O pulverizador só vai colocar jatos direcionados onde que eu tenho planta. Hoje já tem sensores que identificam onde que eu tenho planta no momento da aplicação, que vai estar aplicando ali diretamente. Então, tenho toda essa tecnologia aplicada. Mas para ter essa tecnologia, eu preciso de equipamento. Se eu não tiver maquinário e equipamento preparado para isso, eu não consigo aplicar. Tá? E os maquinários, os equipamentos, esses dados na agronomia, no agro, eles estão aonde? Só nesses maquinários eu consigo capturar dados de outras ferramentas, de outros equipamentos? Como que tem sido essa coleta? Vamos pensar em dado, então, na parte do agro. Vamos pensar numa propriedade. Essa minha propriedade pode vir de tratores, pode vir de colheitadeiras, pode vir de pulverizadores. Tá? Mais importante que isso, além de ter, é lembrar de registrar isso em algum lugar. Se você pensar, mas então eu só consigo ter esses dados em questão quando eu tenho um maquinário mais tecnificado, quando eu tenho um maquinário mais simples, eu não consigo ter? Consegue, gente. Aquela anotação sua, básica, no caderninho, já é um dado. Só que aquilo lá você precisa jogar em algum local. Então, eu tenho meus dados ali iniciais, eu consigo jogar ele num banco de dados. Nesse banco de dados, eu vou ter dados da propriedade. Então, são os seus dados individuais.
que você conseguiu ali na propriedade com a questão de experimentos. Se eu quiser mesclar isso com outra base de dados, onde que eu consigo? Eu tenho a parte de clima, que eu tenho site especializado para isso, eu consigo isso gratuitamente. Eu tenho questão de produção, quanto que deu de produtividade no tempo. Então eu consigo cruzar o que eu tive no meu campo, qual o clima que eu tive na região e qual a produtividade que eu tive na região. Melhorando mais isso daí, coloca a cotação que eu tive em dólar. Daí eu consigo saber, tá, naquele ano lá, como é que foi? Como que foi? A minha produção, mas a minha produção, eu tive rentabilidade ou não? É totalmente diferente. Por quê? Se a gente olhar nosso passado aí, 2 anos, como que foi? O pessoal não olhou mais em produtividade. O pessoal parou de olhar em produtividade e falou assim, não, se eu colher aí 40 sacos por hectare, tá pagando as contas. Por quê? Soja de R$200. Então, hoje em dia, você como produtor rural, você como agricultor, você tem que estar ligado em toda a informação que vem. Por quê? Não importa só você pegar e falar assim, eu preciso saber quanto que está o valor. Tá, mas o valor do saco aqui hoje, de soja, quanto que está o dólar? Se acontecer alguma coisa com questão governamental, que vai... Se a China falar assim, a gente não vai mais comprar soja do Brasil, o que vai acontecer? Ou se não, vai estourar a produtividade de soja nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Então a gente tem a lei da oferta e da demanda. E hoje o produtor tem que entender disso. Ele tem que estar muito mais ligado. Ele tem que estar ligado no digital. Ele tem que conseguir todas essas informações para daí gerar uma tomada de decisão. Com certeza. Isso tem que falar no engenheiro agrônomo, né? Que esse já é o básico. Ele já precisa ter esse conhecimento aí para poder orientar o produtor rural quando ele ainda não tiver sabendo dessas situações, dessas informações, né? O engenheiro agrônomo, quando eu formei, o que era? Eu ficava preocupado. Eu ficava preocupado em saber as técnicas para conseguir produzir mais. Ou seja, eu tenho meu potencial produtivo. Eu tinha que saber as técnicas para não deixar cair esse meu potencial produtivo. Hoje em dia não é só isso. Eu tenho que estar sabendo de tudo e de melhor maneira de estar passando esses dados aí para o produtor. E o produtor, o que ele quer? Ele quer saber toda a informação já com uma tomada de decisão. Não adianta eu trazer esse dado para ele como uma tabela ou como um dashboard, que hoje em dia a gente já tem muito mais isso. O produtor falou assim, tudo isso está mostrando para mim. Qual a tomada de decisão que você vai trazer para mim? O que eu preciso fazer? Então, o principal do engenheiro agrônomo hoje que eu falo para vocês é saber interpretar o que já traz ali no dashboard para vocês, já traz nas tabelas para trazer para o produtor com uma tomada de decisão. Tá? Logicamente, se você conseguir pegar esses dados já e tratar eles, trazer, é um adicional a mais. É importante isso? É. Um exemplo que eu vou dar agora. Por que a gente precisa ter conhecimento? Todo mundo está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial vai te ajudar em muitas coisas, mas o que acontece? A inteligência artificial, você tem que saber perguntar muito bem para ela te dar a resposta que você quer. Um exemplo besta com inteligência artificial. Se eu ter esse copo aqui, e esse copo estiver aberto, e falar para um robô, vire o copo, o que o robô vai fazer? Vai virar o copo, vai derramar um monte de água. Se uma pessoa, já uma criança, ela sabe que ela não vai poder virar o copo. Então, a inteligência artificial vai estar fazendo o que você vai estar pedindo. Se ela trouxe um resultado errado, quer dizer que você não soube perguntar para ela. E até é engraçado que esses dias eu estava analisando, eu estava com um pouco assim, eu falei assim, eu vou ver aqui, tentar facilitar a minha vida. Daí eu gerei um código lá, falei assim, eu preciso analisar isso aqui de tal maneira, tal maneira, tal maneira, fui colocando tudo que eu precisava, mandei rodar, apareceu o erro. Daí eu falei, daí eu peguei, copiei o erro e falei assim, apareceu tal coisa, corrige para mim porque apareceu esse erro. Corrigiu, mandei rodar de novo, apareceu outro erro. Daí eu copiei o erro, falei assim, corrige para mim. Não conseguia corrigir. Não conseguia corrigir. Daí o que eu fui fazer? Falei assim, mas por que eu pedi? Porque eu falei assim, vai ser mais rápido. Daí eu tive que parar, olhar todo o código, daí eu achei que tinha 2 palavras erradas. Então a inteligência artificial, ela está aprendendo. Por isso que o pessoal fala muito de machine learning. Porque ela está aprendendo tudo que você coloca. Não quer dizer que está tudo certo. Outro exemplo engraçado que eu trago aqui para vocês. Resolvi pegar e fazer uma prova, questões, coloquei lá para elaborar as questões. Eu falei assim, traz 10 afirmativas para mim, acho que foi da parte física de solo. Mandou 10, 5 estava errada.
É perigosíssimo, né? Também se você tomar isso como base só, sem o seu conhecimento prévio, sem buscar informações, né? Ela tá ali para facilitar em algumas situações, mas é importante que a gente valide essas respostas sempre, né? Trazendo isso, quando a gente sabe o caminho, a gente não usa GPS. O GPS a gente só vai usar quando a gente não sabe o caminho. Porque vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Para onde pode mandar? Pode mandar para uma favela, lugar não tão seguro assim. A gente já ouviu algumas reportagens a respeito disso, né? Então, gente, inteligência artificial hoje é para te dar um caminho para te facilitar. Não quer dizer que é dona da verdade. Você tem que saber filtrar o que é verdade ou não. Tá? Então, quando a gente pensa em questão de dados, o dado está ali, a inteligência artificial vai fazer. Por quê? Eu tenho internet das coisas, que em inglês, Internet of Things, que é I, O minúsculo e T maiúsculo. Então, isso daí é internet das coisas. Vai estar fazendo toda a comunicação de envio e recebimento de dados entre os equipamentos. Entre todos, não é só equipamento, gente, qualquer tipo de estrutura. Pode ser igual aqui, a gente vai estar mandando isso aqui via podcast, essa informação, algum lugar vai estar captando isso, tá? Ou se não, eu tenho um prédio que tem toda essa questão de climática que vai estar pegando, vai estar captando isso e enviando para as coisas. Juntando a parte de Internet of Things, com Machine Learning e com inteligência artificial, tudo isso daí vai te dar uma resposta. A inteligência artificial, hoje, ela é programada por quê? Para te dar uma resposta. Não importa se está certo ou errada. Ela vai te dar uma resposta. E daí, você, com o seu conhecimento, por isso você tem que aprender a estudar. Você, com o conhecimento, você tem que saber se é verdade ou não. Da mesma maneira, pensando em dados, eu tenho que saber se aquele dado que me está trazendo é verdade ou não. Então, por isso que eu tenho que estudar. Para saber essa questão de análise de dados. Um exemplo... Vamos pensar assim, foi feito experimentos, no experimento lá eu tenho que contar o aumento de grãos na vagem de soja. Pra gente que é agrônomo, se alguém colocar lá 7 grãos na vagem de soja, verdade ou mentira? Provavelmente o quê? Mentira. Até hoje a gente não conseguiu uma variedade assim que traga pra gente, na média, 7 grãos. Logicamente, hoje já pode ter alguma variedade que está sendo estudada, mas eu não tenho em conhecimento. Mas se aparecer ali, 15, ou se aparecer 22, quando eu estou olhando esse dado, por ter experiência na agronomia, eu sei que quando o cara for digitar, ele digitou 2 duas vezes sem querer. Então eu sei que não é 22, é só 2. Ou se não aparecer 55, é só 5. Por quê? Na hora que você está digitando dados, gente, é uma pessoa que vai estar inserindo aquele dado de alguma maneira. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando é uma pessoa que não tem entendimento de agronomia, vai olhar aquele dado lá e falar assim, não, isso aqui está errado, de alguma maneira eu vou tirar isso aqui como outlier. Não, você consegue corrigir. Então, o que está precisando muito hoje? Uma pessoa que entende de dados, toda essa parte, mas também tem conhecimento da parte agronômica. Eu estava conversando com um colega meu, que é de uma cooperativa de agrônomos, ele estava falando assim, hoje está muito difícil. Já tenho 4 empresas que estão pedindo esse profissional. Só que eu não estou achando esse profissional. Por quê? O profissional que a gente coloca aqui no campo, ele teve muita gente, especializou muito. E hoje eu já estou precisando de um profissional que saiba de tudo um pouco para daí conseguir puxar e integralizar todas as áreas juntos. Mais generalista. Importante. A gente precisa, então, na verdade, de mais uma pessoa que faz a conversão de todas as áreas numa área só para trazer daí a tomada de decisão para o seu cliente. E com a sua experiência, como que essa integração de dados ela tem transformado o agronegócio como um todo? Como que você tem visto isso? Eu consigo enxergar que ela está trazendo para mim. A gente consegue um aumento de produtividade. Por quê? Um aumento de produtividade com a diminuição, com a redução de gastos, de custo de produção. Então, você consegue aumentar a margem de receita do produtor. Eu consigo aumentar a minha liquidez ali com o produtor. Mas o pessoal fala assim, não, mas como está reduzindo o custo se o nosso custo está aumentando? Gente, se for olhar em questão de
quantidade que você vai estar aplicando, você consegue melhorar essa quantidade. Não estou dizendo de quanto você vai estar pagando pelo produto, mas em relação, você vai estar aproveitando melhor todos os insumos que você tem ali na produtividade. O manejo é mais eficiente, né? Porque você acaba aplicando no momento correto, a dosagem correta, né? Então, vai ser o resultado final e vai ser mais eficiente. Vamos pegar um exemplo de questão de fungicida em soja. Se eu pegar um fungicida em soja, se eu conseguir economizar uma aplicação, somente com análise de dados, sem precisar gastar mais, eu consigo já Mas como que eu vou conseguir isso? Eu preciso saber qual é a variedade que você vai estar usando ali, essa questão, a questão de clima. Além da questão de clima, eu tenho que saber como que estão as minhas regiões vizinhas em questão aos patógenos que eu tenho em volta. Então, eu tenho que analisar todos esses dados em conjunto para saber. E essas informações você consegue capturar de diferentes locais, né? Diferentes bancos de dados. Se a gente pensar na parte de doenças, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem o projeto Alerta Ferrugem do IDR, que você consegue ali em tempo real ver aonde já tem foco de ferrugem ou não, né? Para poder fazer essa associação aí para tomada de decisão. Aí, gente, um outro ótimo exemplo que a Prof de Fito está trazendo aqui para vocês. É bem isso mesmo, Takao. E em relação à precificação, como que você tem visto também, né, além da produção, como que esses dados têm atuado na precificação agrícola? Essas informações em relação ao mercado agrícola. Hoje o mercado ele está respondendo muito mais rápido em todas as questões, em todas as notícias. A gente vê que quando já sai a previsão de tempo nos Estados Unidos, que vai ter um tempo estável para aumentar a produtividade lá, a gente já sabe que o preço aqui já vai cair. Então, se eu for olhar como que eu vai fazer uma precificação de um produto, eu preciso saber a cotação que ela está, eu preciso saber qual que é a oferta e demanda que eu vou ter naquele tempo. Para ter oferta e demanda, eu tenho que olhar em clima. Eu tenho que olhar em clima e também, hoje em dia, saber quanto que foi gasto de insumos. Porque se a gente for pensar, o agricultor, aquele que vai se planejar, ele já consegue comprar os insumos anteriormente. Então tá, se ele comprou insumos anteriormente, eu vou estar sabendo se ele vai estar aplicando mais tecnologia ou menos tecnologia naquela área. Então eu já consigo saber se a produtividade dele vai ser mais alta ou não. Então são N fatores que a gente traz para a precificação. E eu consigo verificar isso através de análise de dados conjuntas de diversos locais. Não é um local só. A gente não consegue mais fazer isso. Por quê? Hoje o mundo está totalmente globalizado. Igual aconteceu anos atrás. Não teve uma guerra? Não afetou todo o mercado? Mas se a gente fosse pensar isso em 30 anos atrás, e falar assim, aconteceu uma guerra, se não chegou aqui perto, não vai ter problema. Mas hoje não. A gente sabe que nosso adubo vem de outro lugar. A gente vende soja para outro lugar. Então é um mundo totalmente globalizado. Se a China hoje resolver parar de comprar do Brasil, eu não sei o que vai acontecer com o nosso PIB. Porque é o PIB nosso que movimenta a nossa economia. E a China, se eu não me engano, é de 30% a 40% que ela pega da nossa exportação de produtos agrícolas. Então, se a China um dia resolver parar de comprar nosso, o que vai acontecer? É preocupante, né? Se não tiver todas essas informações em tempo real sendo analisadas de forma correta para tomada de decisão no campo, a gente fica à deriva, né? O produtor fica à deriva, né? Então é importante que a gente tenha essas informações, saiba compreender essas informações para poder dar as melhores recomendações possíveis ao produtor rural, né? Isso é o mais importante. A gente tem que saber se isso daí está correto ou não para daí fazer a tomada de decisão. Porque hoje em dia tem muito fake news. A gente se depara com muita coisa de fake news. Então, por isso também a inteligência artificial, como ela pega as coisas da internet, ela traz pra gente algumas coisas que não são verídicas, que a gente consegue ter alguns erros aí. Então, quando eu trabalho com dados, eu tenho que saber isso é verdade ou não é verdade, para daí trazer a tomada de decisão da maneira correta. Sim. E já indo aí para o final do nosso podcast, Takao, foi uma conversa muito boa, né? O tempo passou e a gente nem percebeu aí. Eu gostaria de perguntar aqui para você como que essa combinação de dados,
né, de máquina, de satélites, de condições climáticas. Junto, a inteligência artificial, ela pode melhorar a previsão das safras, por exemplo, a produção agrícola e a previsão das safras. Como que você vê essa situação? Se a gente utilizar toda a tecnologia muito bem colocada, ela vai melhorar em tudo. Só que ela tem que ser muito bem colocada. Então, eu vou ter que ter o equipamento correto, eu vou ter que utilizar da maneira correta, que eu vou ter ali. Um exemplo, vamos pegar desde o começo. Eu preciso começar minha produção de soja. Na minha produção de soja, eu tenho plantas daninhas? Tá, como que eu vou identificar isso? Consigo identificar isso via satélite ou não? Desculpa, vamos mudar para milho. Vamos pensar em milho, porque o milho a gente sabe que ele é mais crítico em questão de chuva para no momento que eu vou estar ali no pendoamento. Então, se eu sei que vai ser uma época que vai ter um veranico muito forte, eu planto milho ou planto sorgo? Sorgo. Mas como que eu vou saber isso? Com os dados passados e o planejamento, Com os dados passados, tudo que eu vou ter ali no meu balanço hidroclimatológico e também com a minha previsão que eu vou ter de futuro no meu clima. Se eu vou estar sabendo se vai ser Laninha, El Ninho, tudo isso daí é em questão de análise de dados. Então, isso antes de você colocar a cultura no campo, né? Antes de você fazer a compra da semente, fazer a compra de todos os insumos, eu preciso saber, tá? Como que eu vou me planejar? Então, qual cultura que eu vou plantar? Qual vai ser o clima lá para frente? Tá, eu tenho maquinário pronto para isso ou não? Então, vamos pensar nisso aí. Então, planejei, tá bom. Eu quero agora saber quanto de adubo eu vou aplicar. Tá, se eu tiver um maquinário que já mostra para mim um mapa de colheita, eu sei onde que eu vou ter as áreas que eu preciso tirar a amostra de solo com maior quantidade. Eu faço um grid menor ou um grid maior naquela região, para daí estar aplicando adubo com taxa variável. Daí, antes de plantar, se eu quero aplicar um herbicida, eu venho com uma máquina, com Vant ou até satélite, identifico onde eu tenho plantas daninhas, para daí diminuir o uso e você aumentar a sua margem para estar matando só para aquelas plantas daninhas, não estar aplicando em área total. Vou agora precisar fazer o plantio. Eu pego uma máquina, uma plantadeira, que eu tenho semeadura de linha a linha. Ou vou pegar, eu não vou ter sobreposição. Então já está toda essa tecnologia junto. E essa tecnologia que eu estou falando para vocês, gente, pode ser pequeno até grande. Qual a diferença? O que você está acostumado? O pessoal fala assim, eu não gosto. Por que a pessoa não gosta? Porque na verdade não sabe. Não sabe, não conhece. Não, você não gosta. Interpretar os dados. Eu tô acostumado, gente, eu tô acostumado com mais tal coisa, por isso que eu consigo trabalhar com isso. Concordo, você vai conseguir fazer, mas a facilidade que você vai ter com outra coisa vai ser muito maior, não tem nem comparação. Então, daí quando eu faço meu plantio, vou começar a monitorar a área, eu consigo ver se eu vou ter doença, se eu não vou ter doença, se já vem plantas daninhas ou não vai vir plantas daninhas. Pragas também, né? Eu consigo ter todo esse acompanhamento para doença, praga. Para praga, já tem sensor que está trazendo aí para a gente questão de esporos, questão de pragas, que eu tenho captura de pragas, também questão de sensor de umidade, questão de temperatura, de alcalinidade, eu tenho vários sensores. Que vai te mostrar ali a possibilidade, o risco de ter maior ou menor quantidade de doenças, né? Presença ou não de doenças na área, no caso de condições climáticas, né? Formação de microclima ou não formação de microclima, vai predispor ou não a planta ao ataque do patógeno, né? E isso é importante para a tomada de decisão. Essa tomada de decisão que você está falando, eu pego todos esses dados com previsibilidade, eu já me preparo. Por quê? Se acontecer, eu estou preparado. Imagina acontecer alguma coisa e falar assim, mas eu não estava nem sabendo. Por quê? Tem que olhar os dados. É isso daí que a gente traz. Olhando em questão, o agricultor hoje, se perguntar para ele, vai chover essa semana? Ele sabe. E hoje é fácil, é qualquer aplicativo. Você não precisa mais ficar olhando o jornal. Porque antigamente eu lembro que todo mundo ficava esperando qual que vai ser a previsão. Todo mundo ficava olhando o jornal. Hoje o pessoal só pega no celular e olha ali. Ele tem um relatório para saber. Já tem agricultor ou empresas do agro que já estão colocando estações climatológicas. Eu tenho um amigo físico que ele trabalha só com agroclimatologia. E ele vê toda essa rede e monta uma rede dele interna para gerar relatório. Falou assim, a gente tem um clima dessa maneira aqui, só que na nossa região, como tem vários aqui, eu consigo fazer a junção de todos esses dados e eu consigo trazer maior previsibilidade para vocês.
Ele consegue fazer tudo isso. Mas isso a gente só consegue juntando todas as informações e também que hoje é possível que a gente tenha nuvem. Que não é nuvem de chuva, né? Sim, é uma nuvem de dados que a dados. gente tem que consegue trazer isso e fica muito mais fácil quando a gente traz aí para o nosso dia a dia. É porque você consegue acessar de qualquer lugar, né? As informações. Você consegue ver a máquina de qualquer lugar. Hoje em dia você consegue literalmente ver, literalmente monitorar. Você consegue ver rendimento operacional, se eu tenho ou não tenho. Então, com isso daí, você consegue monitorar todos os custos. Só que para isso, você precisa ter pessoas, você precisa ter um maquinário, você precisa ter software, sistemas, e você precisa ter um procedimento. Se você não seguir os 4, você não vai conseguir, você vai deixar de ganhar. Com certeza. Takao, nossa conversa de hoje rendeu muito, foram muitos insights, muitas orientações e informações importantes para quem está nos ouvindo. Com certeza aí a sua experiência, o seu conhecimento, a sua expertise colaborou e contribuiu muito para o nosso podcast. Agradeço muito a sua participação, o seu apoio nesse projeto. Volte outras vezes, você é sempre muito bem-vindo aqui. Agradeço muito, viu? E deixo agora esse momento para você fazer as suas considerações finais, o que a gente não discutiu, o que você acha importante colocar aqui para o nosso ouvinte, para poder finalizar esse conteúdo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris, tá aqui, é um prazer realmente estar aqui falando com você, vindo aqui compartilhar um pouco aqui do meu conhecimento. O que eu gostaria de deixar para você, engenheiro agrônomo que está ouvindo a gente, principalmente você que está iniciando, faça o básico bem feito, faça as coisas bem feito e aprenda a lidar com questão de tecnologia e uma coisa questão de pessoas. Aprenda gestão de pessoas. Ah, mas eu não sei para onde que eu vou. Então, tecnologia, gestão de pessoas e hoje a gente faz a faculdade para aprender a estudar. Sabendo estudar, com esse seu conhecimento, você consegue chegar longe. Mas para chegar longe, vai depender do conhecimento que você tem. Então, você precisa do conhecimento para chegar no cargo que você quer. Então, a pergunta que eu deixo para você, qual cargo você quer chegar? Muito importante, né? Saber para poder se preparar e buscar o resultado, o objetivo, focar no objetivo, né? Gente, aprende a estudar e goste disso, de ter conhecimento. Porque o conhecimento ninguém vai tirar de você. Sim, com certeza. Conhecimento é seu. Né? E para fechar aqui, agradeço, Cris. E você que não deixou seu like, segue e compartilha Prof de Fito. E fico aqui com vocês. Grande abraço. Muito obrigada, Takao, isso mesmo. Então, espero que para você que nos acompanha, o nosso podcast ele tenha contribuído com a sua carreira e com o agronegócio. Como o Takao já bem colocou, para você que nos acompanha aqui, curte, comenta, compartilhe, coloca aqui nos comentários quais são os profissionais ou os assuntos do agro que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Por hoje é isso, um abraço.